Graça e paz, irmãos. Amém. O tema da minha mensagem é o anticristo. Eu não vou conseguir terminar isso aqui hoje. O assunto é muito extenso, né? Mas eu vou falar algumas coisas hoje sobre esse homem, algumas coisas antes que isso aconteceu. Sabemos que esse assunto não é muito falado nas igrejas. Há muitas pessoas que não acreditam. Essa semana passada eu peguei um passageiro da Colômbia, mas ele falava bem o português. Estava ele, a irmã dele e a mãe dele. E a mãe, evangélica, né? E nós entramos nesse assunto e ele falou assim: mas o anticristo não existe, né? O anticristo não vai existir. O anticristo é o sistema. É o sistema que agora existe, não é um homem. Né? Então, isso já está acontecendo e nós não temos que nos preocupar. Né? Quando Jesus voltar, ele destrói o sistema e aí nós vamos ser resgatados. É uma teoria, uma forma de pensar que eu não conhecia, né? Mas achei interessante e ouvi a argumentação dele. Muito bem, irmãos, o que significa a palavra anticristo? Anticristo é do grego antikristos, que é contra Cristo. Contra Cristo, ou então aquele que se opõe a Cristo e se opõe a Deus e a sua palavra. Antes de vir a operação dele no mundo, antes dele aparecer, o sistema já era dominado por um sistema anticristo, anti-Deus. Aí nós vamos ler alguns textos, quero que os irmãos prestem atenção, por favor, folhem as suas Bíblias, abram as suas Bíblias. Nós vamos, o primeiro texto que nós vamos, na primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Primeira de João 4, 3. Diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. João não fala que o anticristo está no mundo. João fala que o espírito do anticristo está no mundo. Essa ação espiritual de um sistema anticristão já existia desde o dia da queda. Desde o dia da queda de Adão e Eva, houve a entrada no mundo de um sistema todo contra Deus, todo contra o seu filho que viria posteriormente. Não é uma coisa que você vai achar alguém explicando isso em qualquer lugar, mas a gente entende que pelos reinos que apareceram na terra, o mundo sempre houve um príncipe por detrás destes reinos. Nós vamos chegar até os evangelhos. Eu estou fazendo um pano de fundo para mim chegar, sabe, no fulano. Se você ler Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2. Apocalipse 13, verso 1 e verso 2. Apocalipse 13, verso 1 e verso 2, diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Se você ler simplesmente uma passagem como essa, você não vai entender o que João está falando. Nós precisamos ir em muitos textos, mas o texto que João se refere basicamente
é Daniel capítulo 7. Não vamos ler, não precisa ir nesse texto, que eu não separei ele. Mas aqui, baseando-se nesse texto, ele fala de uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Ele está falando aqui de reinos mundiais, e a besta, que é um símbolo do diabo, o diabo aqui representado na besta, deu a esses reis todo o seu poder, trono e grande poderio. Quais são esses chamados reinos mundiais do qual João se refere? O primeiro reino mundial que esteve na terra foi o Egito. O segundo reino mundial que esteve na terra foi o reino assírio, de ordem mundial, eu estou querendo dizer. O terceiro reino de ordem mundial que veio na terra foi a Babilônia. O quarto reino de ordem mundial foram os medos e persas. O quinto, a Grécia. Depois da Grécia veio o sexto, que é Roma. Aí vem o 7. 7 cabeças e 10 chifres. Qual é o sétimo reino que ainda não apareceu? É justamente esses 10 chifres. Esses 10 chifres não apareceram ainda. Esse sétimo reino representado nos 10 chifres aí que ele fala. E fala que a besta se levanta da onde? Do mar. Não é mar literal, o mar que a gente nada. O mar aqui se refere aos povos. Ele fala que se colocou sobre a areia do mar e viu subir uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres. E sobre os chifres, sobre os reinos, o que havia? 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Todos os reinos mundiais que vieram sobre a terra, todos eles blasfemaram de Deus. Todos eles primavam por ser contra Deus, contra os princípios de Deus. O Egito foi assim, a Assíria foi assim, a Babilônia foi assim, os medo-persas foram assim, os gregos foram assim, e os romanos também foram assim, e o último reino que virá também será assim. Significa dizer, e ele fala, verso 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, seu trono e grande poderio. Quem é o dragão na Bíblia? Satanás, o diabo, deu sempre por trás desses reinos o seu poder e a sua glória. Aí você fica pensando assim, Deus não criou o homem para reinar? Não foi o que ele falou para Adão? Domina tudo, não foi? Quando foi que o homem perdeu a sua condição de dominar? Quando, irmãos? Na queda. Na queda, irmãos. Na queda. Jesus chamou depois houve um tempo que o Jesus chamou, mas depois não chamou mais. Ele se tornou o príncipe desse mundo, dominando sobre agora aqueles que deveriam de dominar. O homem, irmão. Agora, quem estava dominando até Jesus vir? O diabo reinando sobre eles. Uma besta influenciando as nações. Uma besta, um poder influenciando os reis desse mundo. Todos os grandes poderios da terra sendo influenciados por um príncipe que recebeu isso por causa do pecado. A obra na cruz, a obra de Jesus na cruz, há um ponto de divisor de águas aí, que é uma coisa, irmão, que a gente descobre só meditando nas Escrituras, senão a gente continua pregando que não existe mais. A obra na cruz trouxe ordem nas hierarquias físicas e espirituais. Até Jesus, antes de ser crucificado, ele fala num determinado momento
que o príncipe desse mundo está vindo aí e não tem nada em mim. Jesus chamou o diabo de príncipe desse mundo. Não chamou? Chamou. Onde está escrito isso? João 14, 30. Abra aí as suas escrituras. João 14, verso 30. Calma que a gente vai chegar lá. A gente precisa construir um caminho até chegar aonde a gente verdadeiramente quer falar. João 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, Jesus fala, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Como Jesus chamou o diabo de príncipe desse mundo? Porque era mesmo. Porque era mesmo. Ele usurpou dessa posição. Deus não criou naturalmente o diabo para reinar sobre os homens, irmãos. O homem entregou isso pela queda. Então o homem não conseguia mais tomar o seu reino por si só. É um reino de pecadores. Agora o que nós vemos agora operando no mundo, a gente fala, o que está acontecendo agora? Vamos ver. Vamos em mais uma passagem. João 12. João 12, a partir do verso 28. João 12, verso 28. Em diante. João 12, 28 e diante. Glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. O diabo agora, irmãos, o que opera agora, Paulo fala em 2 aos Tessalonicenses, o que opera agora após a morte do Filho de Deus, ele agora está reinando, não está reinando mais. O diabo, irmãos, agora ele está agindo debaixo de uma permissão da parte de Deus, porque príncipe não é mais. Quando Jesus veio, a morte dele produziu algumas coisas nas hierarquias que existiam. O diabo era sim príncipe. Mas aqui fala que ele está sendo expulso do mundo. Tem uma outra coisa, João 18:11 fala que ele está julgado também. O diabo detinha de uma maneira, digamos assim, legal, o mundo dos homens. Dominava pelo pecado e pela morte. Mas quando Jesus vem, quando o Filho de Deus morre na cruz, ele destrona, ele tira alguma coisa que pertencia legalmente ao inimigo. Quando você lê o capítulo 2 de Hebreus, quando você lê o capítulo 2 de Hebreus, você vai entender muita coisa disso. Por exemplo, o versículo 1 em diante, eu sei que é um capítulo um pouco extenso, por isso não vamos ler todo o capítulo. Hebreus capítulo 2. Diz que ele foi julgado, diz que ele foi expulso desse mundo. E aqui em Hebreus 2:1, Jesus tira aquilo por quem ele governava sobre os homens. Portanto, convém nos atentar com mais diligência, Hebreus 2, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas.
Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor dos que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de suas mãos. Um parênteses aqui. Deus não fez isso lá no início? Deus perdeu esse propósito? Deus não perdeu esse propósito. Mas houve um parênteses aí pela intromissão, pela interferência do príncipe desse mundo. Qual é o verso que eu estou agora? 8. Todas as coisas lhe sujeitaste. Já li isso aqui. Verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor dos que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se vergonha de lhe chamar irmãos. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, irmãos, a morte era o selo de garantia, de propriedade, de tomada do reino. Quando o Filho de Deus morre na cruz, e veja bem que ele não poderia morrer por causa de pecado, porque Jesus não pecou. Nós morremos por causa do pecado, irmãos. Mas Jesus não pecou, então não poderia morrer. Então o que Jesus faz na cruz? Ele se entrega, querido irmão. Ele se entrega voluntariamente. Ele precisava ir no mundo dos mortos. Quando Jesus vai ao mundo dos mortos, irmãos, ele vai lá fazer acertos. Quando você vê em Apocalipse, uma passagem que a gente passa lá, capítulo 1, verso 17 e 18. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estava lá no início, nunca deixei de estar, e também estarei lá no final. E o que vive, fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus desce ao mundo dos mortos, irmãos, não foi para passear, foi para testemunhar e destronar, aniquilar aquele que tinha o império da morte. Hebreus fala. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A morte, irmãos, agora não tem mais poder sobre ninguém, irmão. Quem tem poder agora sobre todas as coisas é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Agora tem antigamente não tinha. Antes do Velho Testamento não tinha provisão para todo mundo. Agora, irmão, o Filho de Deus veio.
aniquilou a morte, aniquilou também, tirou do inimigo as chaves, tirou o reino dele. Agora, irmão, o que está acontecendo, desde a morte de Jesus para frente, agora é uma permissão de Deus, até que todos sejam evangelizados, até que a plenitude dos gentios ouça a mensagem, e aqueles que receberem a Cristo, sejam assim curados, salvos, e quando chegar o número certo, aí Deus vai cumprir os outros propósitos. Então, querido, legalmente, o diabo não é mais príncipe de nada. O seu reino foi tirado. Você não pode mais chamar o diabo de príncipe desse mundo, não. Ah, esse monte de pecado que o senhor está vendo aí. Gente, permissão de Deus. O rei de toda a terra agora é Deus, Senhor. Jesus Cristo é o rei de todas as coisas. As hierarquias foram colocadas nos seus lugares. A morte agora, irmão, o que acontece é que o diabo anda operando nos filhos da desobediência, naqueles que permitem. Não tinha provisão no Velho Testamento. Agora tem provisão para toda a raça. Toda a raça de Adão tem provisão para escapar dessa vida de morte. Ele fala aqui que por toda a vida eles ficaram com medo da morte, porque não tinha provisão para eles. A lei de Moisés não foi provisão para salvar, irmão querido. A lei de Moisés veio para reafirmar o pecado, mostrar, guiar, até que o príncipe viesse. Quando o príncipe veio, nós não temos mais que estar atrás de lei de Moisés, nem Velho Testamento. Agora nós temos um novo testamento, uma nova aliança, um novo rei, um novo príncipe. Se você vier pregar Velho Testamento aqui, pode pregar, mas enfatize a vida do Filho de Deus. Enfatize o príncipe que veio para te salvar. Enfatize o príncipe que veio para tirar o diabo do lugar que ele usurpou. O diabo não tem mais reino, querido irmão. Oh, glória! Nós não desprezamos os ardis dele, Paulo fala. Não desprezamos os seus ardis. Mas, segundo as Escrituras, não segundo o Nilo, segundo as Escrituras, agora, ele não tem mais reino. Nem o império da morte é mais dele. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos do Filho de Deus. Quem está indo lá para o inferno agora é essa gente teimosa em querer viver longe de Deus. Porque agora, por meio do arrependimento e da fé, você pode se entregar e viver uma vida para Deus. No Velho Testamento não tinha Jesus, irmão querido. Agora tem Jesus. Jesus agora, querido irmão. Você tem Jesus Cristo, o Rei da Glória. E tem mais uma coisa, irmão. No Antigo Testamento tinha que estar indo em templo e não oferecer bicho no templo. Não precisa mais de sacrifício, querido irmão. O sacrifício está feito. A sua transgressão foi paga. Literalmente paga, irmão querido. Você não tem mais dívida. Deus enviou o Filho dele aqui para pagar toda a nossa dívida, querido irmão. E olha, se você for pela multiplicação, irmão querido, se você usar aí da potenciação, que é uma operação da matemática, imagine quantos homens vieram para a terra, desde Adão até hoje.
e os que vão vir por aí. Você já notou como a população se multiplicou depois de Cristo? Antes de Jesus Cristo, as nações eram pequenas. Não tinha muita gente. Mas olha agora, nós temos 8 bilhões de habitantes na Terra. 8 bilhões de habitantes. Só a China tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Só a China. É muito chinês. E onde, irmãos, eles testaram o reconhecimento facial, que fizeram um projeto e deu certo, é na China. Irmão, para identificar o chinês, tudo igual, irmão querido. Um equipamento que conseguiu identificar quem é quem ali. Irmão amado, irmão querido, o número de gente que já veio na terra, já morreu, os que estão vindo, que estão aqui. Agora multiplica isso pelo número de pecados que cada um cometeu, desde que começou a pecar. Desde que nasceu, que já nasceu pecador. Jesus veio pagar a dívida de cada uma dessas pessoas e de cada pecado que ele cometeu, querido irmão. Sabe o que é isso? É muito amor, é muito poder, é muita graça na vida do Filho de Deus, o Rei da Glória, querido irmão. Para que eu vou ficar atrás de outras coisas? Jesus é o bastante, é o suficiente para você, para mim e para o mundo todo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Cordeiro de Deus que também tira o pecado do mundo. Por causa disso, querido irmão, eu vou voltar para o Anticristo, mas estou enfatizando a obra de Jesus aqui. Por causa disso, querido irmão, eu não preciso ficar atrás de coisas fúteis e idiotas que as pessoas ficam atrás. Eu não preciso fazer campanha em igreja. Eu não preciso fazer campanha dos 10 dias, 3 dias, 4 dias em cima de monte orando. Eu não preciso ir atrás de Maria, santo não sei quem, santo não sei quem. Eu não preciso ficar atrás de anjo. Eu não preciso ficar atrás de areia, de pau, de água, não sei da onde, de óleo, não sei da onde, de oração ungida. Eu só preciso ficar atrás do Filho de Deus, segui-lo, 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 querido irmão. Seguir o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Falar de Jesus me empolga, irmão. Não dá. Não dá para se conter para falar desse Jesus. E o diabo se lasca, irmão. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus, querido irmão. Paulo fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh glória! Graças a Deus por Jesus, irmão. Graças a Deus por Jesus. Fala, irmão, graças a Deus por Jesus Cristo, irmão. Obrigado, Senhor. Oh glória! Aleluia! Pode falar, pastor. 1 de João, da Bíblia, porque eu não anotei os textos. Lê, pastor Francisco, por gentileza. Toma aqui o microfone. Lê para os irmãos ouvirem lá na... Não, por favor, pastor. Obrigado. Glória a Deus. Meus filhinhos. 1 de João o quê? 1 de João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia! É universal. E uma coisa interessante nesse texto é a palavra propiciação. Você já viu aquela expressão? O irmão, dá para propiciar o caminho reto para a gente poder passar? Já vi alguém no interior falando isso. Propiciar, irmão, é abrir o caminho para os outros passar. Irmão, no Velho Testamento o caminho estava fechado. Estava fechado o caminho.
Jesus foi o nosso, sabe, aquele que propiciou. Ele não abriu um mar, ele abriu um universo para a gente poder passar e entrar no trono de Deus, querido irmão. Havia uma parede de separação, a gente não conseguia chegar até Deus por nós mesmos. Agora, irmão, nós podemos, nós mesmos, em qualquer lugar, levantar mãos, sem ira nem contenda, e falar com Deus, no banheiro, no quarto, dirigindo, qualquer lugar. Jesus abriu o caminho para nós, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida para todos nós, queridos irmãos. Oh, Jesus! Diante de umas declarações dessa, o anticristo, irmão, é apenas uma luz apagada nesse mundo. Ele vai aparecer, é verdade, vai perseguir os santos, mas quem estiver com Jesus, Apocalipse diz, vencerão aqueles que estiverem com Ele. Vencerão aqueles que estiverem com Ele, com Jesus, querido irmão. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos voltar aqui a falar do capetinha aqui. Meu Deus do céu. É bom demais, irmão. Diante de Jesus, a gente perde até o rumo, irmão querido. Meu Deus. Vivo, fui morto, mas que estou vivo para sempre. Ah, irmão. E sabe uma coisa interessante? Rodrigo, Samuel, pastores, todos os irmãos aqui. É que a gente feia como a gente, vamos estar lá, irmão querido. Vamos estar lá, irmão. Vamos estar lá, viver do lado dele para sempre, irmão querido. Tem coisa melhor do que essa. Olha, eu sei que você pode estar passando uma luta daquelas por causa da sua fé. Mas eu vou falar uma coisa para você. Persevere nesse Cristo, viu? Persevere nesse Jesus. Porque a aflição que agora você passa não é para ser comparada com a glória que em nós há de ser manifestada, irmão querido. Nós não sabemos o que vem por aí, mas eu sei que é muito bom o que vem por aí. É muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Ele é mesmo. Muito bem. Uma possível origem étnica do chamado anticristo. Né? Uma possível origem da onde esse ser poderá vir. Para a gente entender isso, nós temos que ir em alguns textos, certo? Então vamos lá primeiro para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, verso 12. Apocalipse 2. Apocalipse 2. Verso 12 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, correto aí com vocês? Em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, que é Jesus. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde estão as 7 igrejas do Apocalipse que não existem mais? Não existem mais como igreja. Em que local da terra essas igrejas se localizam? Que país? Na Turquia. Se você visitar hoje a Turquia, você vai achar as 7 igrejas nessa região aí, todas em ruínas, certo? Eles deixaram lá as ruínas, né? Se quiser visitar, pode visitar. Eu tenho muita vontade de visitar esse lugar, irmão. Muita vontade mesmo de conhecer esse lugar. Isso soma para aquilo que Deus tem me dado. E eu tenho muita vontade de conhecer esse lugar, conhecer Jerusalém. Tenho muita vontade de conhecer esses lugares. Se Deus quiser, se Ele permitir, um dia eu e minha esposa vamos lá conhecer esse lugar. Se for da vontade de Deus. Mas a questão é a seguinte. Aqui muitos verbos no grego são gerúndios. Não são exatamente como se traduz. Então é andando, caminhando, levando, pregando. Então o que acontece é o seguinte. O anticristo vai se levantar de nações ditas árabes.
ditas islâmicas hoje. Todos esses lugares aqui, uma coisa interessante é irmos em mais um texto, Daniel capítulo 8, versículo 7 em diante. Daniel capítulo 8. Vá lá comigo nesse texto, por favor. Daniel 8. Agora eu não sei se eu anotei certo aqui, se é o 7 ou 8, o versículo 7 ou o versículo 8 de Daniel 8. Aí a minha leitura começa assim: e o bode se engrandeceu. Verso 8 ou verso 7? 8. Deixa eu fazer uma pequena correção aqui, peraí. Muito bem. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas deitou por terra e os pisou. Aqui no capítulo 8 de Daniel, ele está falando de estar desbancando uma nação e surgindo outra nação. O que acontece aqui, o bode aqui se engrandeceu, está se referindo a Alexandre o Grande. E o carneiro que estava sendo tirado, aqui nesse texto, eram os medos e persas. Quem foi que tirou os medos e persas do seu reino? Alexandre o Grande, um rei grego. Só que Alexandre o Grande não tinha filhos. Quando Alexandre o Grande morre, ele deixa o seu reino na mão de 4 generais, aqui representado por 4 chifres. Esses reis que se levantariam na terra, eles seriam aqueles que ditariam as regras até aparecer Roma. Mas aonde esses reis, esses 4 reis de Alexandre governaram? Eles governaram em regiões onde hoje é o mundo islâmico, irmãos. Na Turquia, no Irã, no Iraque, todos esses reis governaram desse lugar. E desse lugar ele fala da presença que se levanta um chifre pequeno, se levanta do meio dessas nações. O anticristo se levantará do meio de algum desses países onde esses 4 generais reinaram. Que país exato? Não sabemos. Não sabemos, irmãos. Mas ele vai se levantar desses lugares. Então, uma etnia, mais ou menos, não estou afirmando, mas olhando por essas profecias, com certeza o anticristo virá de um lugar do mundo islâmico. E aqui ele fala onde ele vai estender o seu poder. Ele vai se estender o seu poder para o oriente, para a terra formosa e para o meio-dia, que é o sul, de onde ele vai surgir. Então o anticristo vai estabelecer, vai surgir de povos como esse. Mas olhando agora a questão, por que ele não apareceu ainda? Por que o anticristo ainda não apareceu? Há algumas coisas que detêm, que seguram a aparição dele na terra. Aí nós vamos ter, porque há outros textos. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Paulo olha para os irmãos de Tessalônica e fala: vocês sabem o que segura a aparição dele. Uma coisa que muita gente não sabe: o que material a igreja primitiva tinha em mãos para os homens de Deus pregar o evangelho para eles? O Velho Testamento, irmãos. Deus não chamou o apóstolo Paulo à toa. Um doutor na lei. Um doutor de Velho Testamento. Um homem que poderia ler o Velho Testamento e saber explicar dentro do conceito de novo. E também um homem que recebeu o evangelho por revelação de Deus. Paulo fala que não aprendeu o evangelho de homem algum. Ele aprendeu do próprio Deus. Então Paulo, que tinha em mão, junto com os outros apóstolos, era o Velho Testamento. O Apocalipse ainda não tinha sido escrito. A Bíblia fechada, como você tem aí hoje, ela só foi fechada em 360 depois de Cristo. Paulo já estava morto há muito tempo. Paulo morreu em 70 ou 75 depois de Cristo. João escreve Apocalipse lá para 90 depois de Cristo. Paulo já estava morto. Então o que Paulo tem nas mãos, ele fala assim: vocês sabem o que detém o aparecimento do anticristo. Vocês sabem. Paulo estava olhando para alguma coisa no Velho Testamento que segurava, que detinha o aparecimento dele. A gente não pode ficar inventando doutrina, irmãos. Nós temos que tirar tudo da palavra de Deus. Já é 11h30. Eu não vou continuar porque eu tenho que falar muita coisa. Vamos olhar pelo menos o texto que dá a entender que Paulo está olhando para a profecia. Vamos lá primeiro para Daniel capítulo 2 e depois vamos para Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 2. Somente o verso 44. Pastor Francisco, fica aqui, que esse versículo não anotei aqui. Daniel capítulo 2, verso 44. Depois o Daniel 7 eu vou ler. Acho que está... Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Não, só esse mesmo. O outro eu vou ler. Quando você olha para o sonho da estátua de Nabucodonosor, que todo crente deveria de ler aquilo ali. Ele fala de uma cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ele fala de ventre e coxas de bronze, ele fala de 2 pernas de ferro, e ele fala de 2 pés de barro com ferro. Nós estamos aonde no sonho da estátua? Estamos nos pés de barro com ferro. O que está faltando aparecer é o que está em Daniel capítulo 7. Vamos lá. Daniel capítulo 7. Daniel 7, versículo 7. Depois eu vou citando os outros. Daniel 7, 7 em diante. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 pontas. Verso 8. Estando eu considerando as pontas,
Eis que entre elas subiu uma outra ponta pequena, diante da qual 3 pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Verso 19 desse mesmo capítulo. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Verso 20. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que as das suas companheiras. Verso 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Verso 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantará 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Quando o anticristo aparece no quadro profético da história do mundo, no quadro profético, ele só vai aparecer quando estiver estabelecido nesse mundo um chamado G10. Um G10. 10 reinos, 10 presidentes, 10 governadores, 10 nações estabelecidas. Depois deles, aí o anticristo aparece. Enquanto isso não acontecer, enquanto os 10 dedos dos pés da estátua, como ele fala, nos dias desses reis, Daniel 2,44, o reino vai ser levantado no tempo desses reis. Enquanto ele não aparecer, o que está detendo então? O que está segurando o aparecimento do anticristo que Paulo fala? Vocês sabem o que detém ele. Irmão, o quadro profético. A profecia. A profecia a profecia que engatilha e destrava os nós e os cadeados para os outros fatos acontecerem. É Deus que está segurando a história. Irmãos, é Deus que estabelece reis e tira reis, não é? Que Daniel falou. É Deus que normatiza, é Deus que muda os tempos e as horas. É Deus que faz essas coisas. É Deus que permite, é Deus que faz com que a palavra dele se cumpra ou não. Eu não posso avançar, porque tem muita coisa. No próximo estudo, nós vamos continuar. Aí então a gente vamos falar da questão dos selos e do aparecimento dele e da operação dele nesse mundo. Eu não posso falar mais porque vai tomar muito tempo. Graça e paz, queridos irmãos, até a próxima.